Fala Queremilda, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar da parte mais importante da redação do Enem. Sabe qual é? Não. É o rascunho. É mesmo, é? O Enem tá chegando, muita gente tá aí apavorada, com medo de fazer a redação. E meu Deus, agora como é que vai fazer? Não sei fazer, aprendi, não aprendi. Não importa, meu querido, se você não fizer um bom rascunho, tua redação vai desabar. Então hoje eu vou explicar aí as técnicas que eu uso para fazer rascunhos de redação que sempre funcionam e funcionam muito bem. Então vai treinando aí, tem tempo para você se preparar para o Enem, que eu quero você depois vem aqui escrever nos comentários que nota você tirou no Enem com essa dica de redação, tá bom? Tá bom. Então hoje eu vou te ensinar a fazer a parte mais importante da redação. Bom, e qual é, gente? Muito fácil. É o rascunho. E por que o rascunho é tão importante? Não sei. Sabe por quê? O rascunho, gente, é a parte como se fosse o plano do arquiteto. Sabe quando você vai construir um prédio? Então, ninguém começa construindo um prédio pela laje mais alta. Então, antes de fazer o prédio, você precisa fazer o quê? Uma planta. Todo o desenho arquitetônico daquilo. E é o que nós vamos fazer com o nosso rascunho. Se você tiver um bom rascunho, tenho certeza que você não vai se perder no meio do caminho da redação. A maioria dos alunos tiram nota baixa muitas vezes porque eles se perdem. Sabe por que se perde? Porque a cabeça nossa é como se fosse um turbilhão, sabe? Um monte de ideias vão surgindo, você vai fazendo a redação e as ideias vão surgindo pra lá, pra cá, e você quer enfeitar, quer fazer bonito, quer falar que você sabe tudo ou não sabe nada, quer encher linguiça. Então o que você faz na hora? Você junta todas as ideias, põe tudo na redação e acha que tá bom. Mas não é assim que funciona. Eu sempre digo para os meus alunos, quem escreve menos erra menos. O segredo da redação do Enem, é claro, é errar menos. Eu brinco com todo mundo, você já tem 1000 na redação, então o que você precisa fazer? É só não errar. Então vamos fazer um caminho para você errar o menos possível na redação, tá bom? Principalmente na hora de organizar os argumentos, que é o que eu quero falar hoje. Bom, primeira coisa, como fazer um rascunho de redação para o Enem? Bem, mesmo que você não saiba nada sobre o tema, sempre tem aquele texto de apoio, aquele texto que você vai ler antes da redação, que o Enem vai oferecer, que é para você poder se inspirar. Então vamos ficar focado nisso. O que você vai fazer depois? Primeiro, escreva a sua redação em um rascunho. É que nós vamos falando agora. Ali você poderá colocar as suas ideias de uma forma rápida, sem se preocupar com a caligrafia e formatação. Isso. Aqui não tem esse negócio de, minha letra tá feia, tá bonita. Não. Só vai preparando. Eu ainda vou fazer um esqueleto mais fácil ainda para depois passar pro rascunho. Mas uma dica importante, não se preocupa se você está com a letra bonita ou feia. Mesmo que você tenha que rasurar. É rascunho, você não vai mostrar para ninguém, vai ficar só com você. Então não se preocupa com o seu rascunho. O rascunho é a base da sua redação. Após o término do rascunho, você poderá reescrevê-la com mais cuidado. Mudar alguns pontos e até retirar ou acrescentar ideias. Sim, é no rascunho que você vai modificando, encaixando, tirando, pondo. Se você fizer uma redação inteira, direto, pronta, você não vai ter como apagar, reescrever, vai ficar aquela coisa borrada, às vezes você vai querer ter uma ideia e não vai conseguir colocar, então vamos focar no rascunho. Tome cuidado, sim, muito cuidado, pois se o rascunho é feito rapidamente sem cuidado, alguns erros de ortografia acontecem e aí você vai vai transcrever esses mesmos erros para a sua redação final. Então, no rascunho, muitas vezes você escreve algumas palavras erradas. Na hora de escrever a redação, você está tão nervoso, está tão preocupado, que o que você faz? Acaba reescrevendo os mesmos erros. Então, passe a limpo com calma, tá bom? Vamos agora mais um passo adiante. Leia atentamente seu rascunho antes de passá-lo para o seu texto final. Bom, escrever um rascunho da redação é um processo simples, tá? Mas às vezes fica uma coisa horrorosa, né? Convenhamos, né? Muitas vezes fica aquela coisa, meu Deus do céu. Mas ali é só para você organizar as suas ideias. Então separe não mais que 50% do tempo disponível para o rascunho. O rascunho, praticamente, é o processo principal. Então, você tem que ter um tempo dedicado ali para a redação. Uma dica que eu dou para quem vai fazer o Enem, que é uma prova longa, faça uma parte da prova, pare, faça a redação,
o rascunho, continue a prova, depois volte para o seu rascunho e aí você passe a limpo. Por quê? Quando você faz um rascunho, as suas ideias estão afloradas. Pum. Quando você ler a prova, o restante das questões, você vai dando uma acalmada. E quando você retomar para o rascunho, você vai perceber erros, ideias que não estavam tão boas, argumentos não bem construídos, que você vai poder reescrever, tá bom? Então muita gente quer fazer a coisa e sair pronta de uma vez só. Não. Chega na metade da prova, dá uma acalmada nas questões, toma uma água, faz um lanchinho. Aí você pega para fazer o seu rascunho. Feito o rascunho, você vai continuar a prova, depois você volta só para passar limpo o seu rascunho. Organize suas ideias para a redação, é o que eu vou te ensinar daqui a pouquinho. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver como que eu faço para organizar as ideias, que é o momento mais importante desse rascunho. Divida o rascunho da redação em 3 partes, que é exatamente o que nós vamos fazer: introdução, desenvolvimento e conclusão. Comece pela parte que lhe deixa mais confortável. Mentira! Comece pela parte que lhe deixa mais confortável. Bom, como assim, professor? Às vezes, como você vai organizar em tópicos, você pode pensar no argumento que você quer utilizar ou na conclusão daquele tema, e aí você só dá um toque naquilo. Depois você vai voltar para as partes para encaixar e chegar aonde você quer. Não se preocupe muito com pequenos erros, frases mal construídas, porque tudo isso você vai organizar depois. Finalize todas as partes, sim, tem que ter todas prontas, toda a sua estrutura pronta, introdução, desenvolvimento, conclusão. Leia novamente, daí sim, na hora de passar a limpo, corrija os erros, passe o texto para a página final, e aí você tem que fazer com muita atenção. Na hora de transcrever, você pode até fazer pequenas alterações, mas sempre com muito cuidado, tá? Por fim, lembre-se que você não poderá alterar a redação final depois que você terminou. Você terminou, acabou. Passou a limpo, já era. Então, passe a limpo com muito cuidado. Estrutura padrão. Como é que funciona? Todo professor te ensina. A redação tem que ter começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, saber isso não resolve agora. O que te resolve é saber o que você põe em cada parte. Como começa cada parte. Que frase que eu posso começar cada parte. Sabe? Como que eu vou amarrar as partes, costurar os trechos? Então vamos ver agora. Primeira coisa, tese. Tese, gente. Tese é a tua opinião a respeito do tema. O que você quer defender? Qual é o seu ponto de vista sobre aquele tema que você quer defender? Então você tem que ter, sabe, defender com unhas e dentes mesmo. Tá ali com a certeza do que você está falando. Então, na introdução, logo no primeiro parágrafo, a gente vai apresentar a nossa tese, a nossa opinião que será defendida. Então, a primeira coisa que você vai fazer no seu rascunho é pensar qual é a opinião minha opinião sobre aquele tema. Faz uma frase solta ali no canto da folha, numa outra parte que você tiver disponível para escrever, só a tese, só a ideia que você quer defender. Nós vamos então agora para a introdução. A introdução é o primeiro parágrafo, você vai introduzir o tema. Mas, professor, eles já sabem o tema, foi quem escreveu que falou o tema. Sim, mas você tem que imaginar que quem vai ler o seu texto nunca ouviu falar daquele tema. Então você precisa argumentar de uma maneira, sabe, que deixe bem claro que você tem conhecimento completo sobre aquilo. Então você vai começar apresentando o tema. Na introdução, logo no primeiro parágrafo, você vai apresentar a tese. Já sabemos que tese é a opinião do autor. E aí depois você vai vir para o desenvolvimento. No desenvolvimento é onde você vai pegar um problema e vai desenvolvê-lo. Vai apresentar os seus argumentos. Bom, argumentos não podem ser coisas simples assim. Que você, eu acho legal porque eu gosto, porque é bonito, porque todo mundo faz. Não, tem que ter base. E aí tem um vídeo meu aqui, eu vou deixar no card, só sobre argumentação, argumentos, tipos de argumentos, dados estatísticos, argumento de autoridade. E se você quiser que eu faça um vídeo novo, atualizado, escreve nos comentários aí que é claro que eu vou fazer pra você. Que você não pede chorando que eu não faço rindo, né? Então escreve nos comentários o que você quer aí que eu faço pra você. A conclusão, então, é onde a gente vai fechar o texto. E na redação do Enem tem um detalhe muito importante na conclusão, né? Que é quando você vai dar a solução para o problema que você apresentou, tá? Então, no Enem a conclusão não pode ser
uma simples frase, um simples amarrado. Ela tem que ser bem construída. Dica para o Enem: termine a redação com todo, tendo em vista o que foi previamente apresentado, conclua que lacrei é fogo, né? Gente, não tenta lacrar não tente lacrar na redação do Enem. Não vem com todes e todes. Não vem com todes que tu vai tirar nota 0, hein? Então, Enem é redação, norma padrão. E outra coisa, não vem com frase bonitinha de efeito que sai no cola na hora de fazer a redação, tá? A redação tem que ser argumentada com autoridade. Eu tenho um método que eu uso há muitos anos, e põe anos nisso, de escrever redação, e eu divido em 4 partes. Esse método serve para você fazer qualquer tipo de narrativa, porque o nosso cérebro ele se desenvolve numa camada, de cima para baixo. Situação, problema, solução, resultado. Ele sempre vai trabalhar nessa linha. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aprender o que tem em cada parte para que você possa melhorar o seu texto. Olha só, situação. Eu estava de sentinela. Imagina que você estava lá de vigia, tomando conta da guarda, de um exército, né, de cima do muro. De repente, aparece um problema. Então eu tenho a situação. Eu estava de sentinela. Aparece um problema. Eu vi o inimigo se aproximar. Bom, para todo problema, você vai ter que apresentar uma solução. O que você vai fazer para resolver esse problema? E é isso que no Enem você tem que fazer. Você vai levantar os argumentos, um problema sobre aquele tema, e aí você vai apresentar uma solução para esse problema. Eu abri fogo. Bom, meti bala para cima de todo mundo. Resolvi. Solução. Agora, para toda solução, para toda ação tem uma reação. E qual é o resultado dessa ação? Eu venci a guerra. O resultado é o que pode acontecer se for aplicado aquilo que você diz que resolve o problema. Bom, eu tenho um problema, você dá uma solução, uma forma de resolver esse problema. Mas se eu aplicar essa solução, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso? E é isso que vai ser, então, o resultado, tá? As consequências da aplicação da solução dada ao problema. Você viu que é uma cadeia de eventos? E é isso que tem que acontecer. Na hora da redação do Enem, tem um detalhe. A gente precisa organizar isso de uma maneira mais sistemática. Então, a situação é o que nós chamamos de introdução. Eu sempre coloco no meu canto do rascunho situação. Ponho lá o tema, o tema da redação, sobre o que eu vou falar. Quando chega no problema, ainda no primeiro parágrafo, eu vou ter um problema. Qual é o problema? A minha tese, aquilo que eu quero argumentar. Geralmente vai ter um problema e eu quero apresentar como que aquele problema vai ser solucionado, tá bom? Então, problema. Aí eu venho com os argumentos. Os argumentos vão justificar, você vai desenvolver aquele problema. Então, na hora de fazer o rascunho aqui do canto, eu sempre faço introdução, problema, argumentação. Eu escolho 2 argumentos que eu quero utilizar sobre aquele problema, para apresentar aquele problema. Depois eu vou vir com a solução. A solução na redação do Enem é a proposta de intervenção. Lá no final tem a proposta de intervenção. O que você vai fazer, o que você propõe que seja feito para resolver aquele problema. Então, na proposta de intervenção, nada mais é do que a solução de um problema que você identificou na hora da escrita. Então, você vai escrever no teu texto, você vai apresentar um problema, vai argumentar sobre aquele tema, e aí depois você vai vir com a proposta de intervenção. Essa proposta também tem que estar bem argumentada, tá? Então tudo tem que ter argumentos. E por final, a conclusão, como eu já disse, é o resultado que você vai colocar sobre a aplicação da sua proposta de intervenção. Se a sua proposta de intervenção for X, o resultado será Y. Fez esse rascunho, é um esqueleto, só tópico que você vai colocar no canto da folha. Na hora de escrever a sua redação, na hora de fazer a segunda parte do rascunho, essa primeira parte do rascunho, o que você vai fazer? Você vai olhar aquilo e vai começar a escrever parte por parte. É bem simplesinho. Espero ter ajudado você com essas dicas do canal. Tomara que você tire uma boa nota na prova. Eu tenho certeza, vai na fé, vai na confiança que você vai conseguir. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso pra nós. Fui!